Olá, bom dia. Bom dia. Olá a todos. Sexta-feira, nós estamos encerrando a semana. Essa é a nossa última live dessa semana, né? Depois a gente retorna na segunda-feira. Como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia. Nós estamos aqui para falar sobre isso, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre esse título aí que está aparecendo na sua tela. E quando os problemas físicos trazem conflitos, o que eu devo fazer? Eu lembro que na década de 80, mais ou menos, a minha mãe, ela foi acometida, foi diagnosticada com um câncer maligno no seio, na mama direita. E foram tempos difíceis. Você imagina que se hoje o câncer já é complicado, você imagina naquela época, né? Era uma época muito difícil o tratamento. Minha mãe chegou a fazer 90 quimioterapias, mas ela teve que extrair uma das mamas, o seio direito ela teve que extrair, por causa do câncer, né? Para extrair o câncer ela teve que extrair a mama toda. E nós não tínhamos dinheiro para minha mãe fazer uma cirurgia plástica. Aliás, não tinha nem muito cirurgião plástico naquela época, assim como tem hoje, né? As cirurgias plásticas, elas não eram assim tão difundidas, tão populares e tão acessíveis como são hoje. Apesar de que hoje também é caro, né? Mas nós não tínhamos dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro para pagar para minha mãe fazer uma cirurgia plástica e colocar, né, um seio. Eu lembro que a minha mãe fazia um seio de espuma. Ela arrumou uma espuma de colchão, espuma comum, e ela moldou como se fosse um seio. E ela colocava dentro do sutiã aquela espuma. Era a maneira como ela se sentia bem, né? Mas uma coisa assim, eu trago vivo na memória ainda algo que minha mãe disse. Minha mãe falava do amor que meu pai ainda nutria por ela, né? Da paixão e do amor que meu pai ainda tinha por ela, apesar dela ter extraído o seio e de ter que usar uma espuma no lugar de um seio. Às vezes, os casais, na vida do casal, o casal é acometido com problemas físicos, né? Comorbidades físicas, são várias e várias. Eu estou falando da minha mãe, do câncer que ela teve, mas você tem aí um leque de muitas comorbidades físicas. E nem sempre, o cônjuge que não tem o problema físico, ele entende. E nem sempre ele quer continuar casado. A gente conhece casos de casais que o marido se separou da mulher ou a mulher se separou do marido por causa de algum problema físico. E hoje nós vamos falar sobre isso. Quando os problemas físicos trazem conflitos para o casamento, o que deve ser feito? Então, a primeira coisa que deve ser feita, que você deve fazer, é não piorar as coisas. Porque as coisas estão difíceis, não é? Com a comorbidade, com problemas físicos, com a dificuldade, né? Eu falei da minha esposa, da minha mãe, né? Mas os homens também têm problemas físicos. Então, por exemplo, tem homens que têm problemas de ereção e as mulheres às vezes não sabem lidar com isso e ao invés de ajudar, pioram as coisas. Então, a primeira coisa que deve ser feito é não piore as coisas. As coisas já estão difíceis para o seu cônjuge que tem um problema físico. Se você piorar ainda, tornar a coisa pior, vai ficar ainda mais difícil a situação do casamento. E como você pode piorar
as coisas. Você pode piorar, em primeiro lugar, reagindo a provocações. Não reaja a provocações, a palavras. Cuidado com as suas reações. Tanto você que tem o problema físico, como você que não tem. Cuidado com a forma como você reage quando o problema físico é colocado em pauta, está ali na baia, né? Tá ali o assunto, o problema está escancarado e agora? Como é a reação? A maneira como você reage ou vai abafar o conflito ou então vai piorar as coisas. Então, muito cuidado com as suas reações. Não reaja a provocações, seja do seu cônjuge ou seja de outra pessoa. O autor de Provérbios fala um pouco sobre esse efeito, né, de ação e reação. Provérbios capítulo 15, no verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí você tem aí dizendo esse processo de ação e reação. Se você responde com brandura a qualquer tipo de provocação do seu cônjuge, ótimo. Mas se você responde com uma palavra dura, aquilo que já era ruim vai ficar muito pior. Às vezes até a pessoa não responde, né? Não responde, não reage de forma ruim. Mas essa reação, ela não existe só externamente. Como que você está reagindo por dentro, né? Você está guardando mágoa, você ficou chateada, se sentiu humilhado, humilhada. O que você vai fazer com isso? Né? Esse sentimento, essa dor, essa raiva, essa ira, seja qual for, né? Aquilo que tenha gerado em você diante das provocações ou depreciações. Como você vai reagir a isso? Talvez você não reaja, mas esteja guardando isso, né? Não esteja levando isso aos pés do Senhor. Ainda um outro verso é Provérbios 12, 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então, o prudente vai ocultar a afronta, ou seja, ele vai pegar aquela afronta, aquela provocação e vai esconder aquilo, vai jogar de lado, ou seja, vai deixar de lado, ele não vai ficar reagindo a essa afronta, reagindo a essa provocação. Mas deixar de lado e não reagir não quer dizer que é botar a sujeira para debaixo do tapete, né? Você precisa entregar isso nas mãos do Senhor, porque isso vai gerar uma raiz de amargura. Se aquilo que o comentário, né, se a provocação, se aquilo te fez mal, né, você precisa levar ao Senhor. Isso. Reagir à afronta aqui significa que você não vai pagar na mesma moeda, né? Você não vai, a sua reação não vai ser do mesmo jeito, com a mesma força, com a mesma violência ou com a mesma provocação. Bom, então, essa é a primeira coisa, assim, você não deve piorar as coisas reagindo de forma errada. E também você não piora as coisas, você evita alimentar a tristeza e a culpa dentro do seu coração. Porque às vezes o cônjuge que está com um problema físico, ele vai ficar triste. Ele vai se sentir culpado por aquilo. Mas quantos maridos, por exemplo, que têm problema de ereção e eles ficam tristes e eles se sentem culpados por causa desse problema. Carregam esse tipo de sentimento. Quantas esposas que têm problemas físicos, alguma dificuldade física e ficam tristes por causa disso e carregam essa tristeza, deixa essa tristeza, alimenta isso no seu coração, carrega uma culpa, um peso enorme dentro do coração e isso traz conflito. Porque quando traz à tona, traz da forma errada, fica
alimentando e retroalimentando essas coisas, esse tipo de sentimento dentro do coração. Então, não piore as coisas, ou seja, não alimente a tristeza e a culpa. Eu sei que é difícil, mas eu sei que quem não tem o problema, ele é sempre mais fácil falar. Agora, quem tem o problema é sempre mais difícil praticar isso. Mas é preciso tentar praticar, não alimentando tristeza e culpa dentro do seu coração. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei com uma sequela, né, depois da Covid. Já peguei 3 vezes o Covid, mas na primeira vez logo eu já tive uma sequela. Eu tenho muita dor na perna esquerda. Não só dor, mas fraqueza, né? E quando a gente vai fazer, tivemos já algumas situações aqui na igreja de arrumação, né? Vai arrumar para o encontro das mulheres, para o encontro de casais, vai arrumar a igreja, arrumar as mesas. Eu me sinto sempre muito, muito constrangida, né? De não conseguir ajudar com a habilidade que as outras ajudam. Me sinto culpada, fico pensando que será que elas acham que é mentira, né? Que eu não consigo fazer isso que elas estão fazendo, porque dói muito, eu fico mancando, né? Dói muito mesmo. Aí várias vezes falha o joelho, né? E dá aquele medo assim de cair. E é muito ruim sentir assim, né? A gente se sente assim culpada de não estar fazendo aquilo que deveria fazer, o que os outros esperavam que a gente fizesse. E eu preciso colocar isso diante de Deus. Eu tive uma estratégia de chegar antes, bem antes do horário combinado para arrumação. Porque se eu fizer bem devagar, eu consigo fazer. O problema é que quando eu estou fazendo bem devagar na frente das pessoas, ou elas não têm paciência e vão na frente fazendo tudo, e aí fica parecendo que eu não fiz nada, né? E não é que eu não fiz nada, mas eu fiz bem menos que as outras, se tiverem várias mulheres, né? Arrumando alguma coisa. Então eu chego bem antes, sem avisar, para eu conseguir fazer várias coisas e não me sentir daquele jeito. Mas vai ter vezes que eu não vou conseguir me sentir daquele jeito. Que vai ter vezes que eu não vou conseguir chegar tão mais cedo, né? E mesmo assim eu não devo me sentir. Não dever sentir não quer dizer que a gente não sente. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento, né, de culpa? Ao invés de ficar me sentindo, né, a diferente, a que não consegue, ou então alimentar um sentimento de autocomiseração, coitada de mim. Ao invés disso, eu coloco esse sentimento diante do Senhor, né? E procuro ajudar naquilo, em outras coisas que eu consigo e que eu vou ter mais habilidade. Tem um provérbio, não sei se é um provérbio chinês, não sei de onde que é, mas diz que o provérbio diz que dentro de nós existe um lobo manso e um lobo feroz. Então, um lobo bom e um lobo mau. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai ficar mais forte dentro de você. O que nós estamos falando de tristeza e de culpa é isso. Não alimente. É só você não alimentar. Porque a tristeza vem. Não vai ter jeito de impedir que ela venha. Ela virá. O sentimento de culpa vem também, né? Quando as situações acontecem e o seu problema físico vem à tona, o sentimento de culpa ele virá. O problema é, eu vou ficar alimentando isso. Essa é a dificuldade dos casais e principalmente do cônjuge que tem o problema físico. Não alimente esse lobo, alimente o outro, né? Entregue para Jesus, entregue para Deus, coloque tudo isso diante do Senhor, não fique alimentando tristeza e culpa no seu coração, que isso só vai piorar.
os seus sentimentos. Olha o que diz aí, Provérbios 17, 22, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Coração alegre é o quê? Bom remédio. Bom remédio. É um remédio que serve, o remédio serve para você curar alguma coisa, algum tipo de enfermidade, né? É preciso alimentar essa alegria no seu coração, não é? Lá em João, no capítulo 15, se não me engano, no verso, acho que é 11, 12, 11, Jesus disse para os discípulos assim: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a nossa alegria ela só é completa quando nós nos debruçamos naquilo que Jesus disse na palavra de Deus, na Escritura. Então você não quer alimentar a tristeza, você quer ter essa alegria que é um bom remédio, se debruce na palavra, na Escritura. A sua alegria vai ser completa. Olha, eu sei que não tem a ver com o assunto, mas várias coisas podem nos trazer tristeza, né? E ontem eu estava muito triste por causa da questão da guerra lá na Ucrânia, né? De toda aquela situação. Eu estava muito aflita, muito triste, muito mesmo. E como eu acordei de outra forma. E como eu também já fui dormir de outra forma, como eu passei o dia. De tanto me alimentar da palavra de Deus. De tanto ter lido a Bíblia e orar, eu não tenho dúvida. O Marcos está falando isso e saltou aqui ao meu coração. Ontem eu vivi uma situação dessa, de muita tristeza, muita angústia em relação à situação da Ucrânia. E a situação do mundo, né? Estamos vivendo o fim dos tempos. E como eu me debrucei, como eu me alimentei, como eu coloquei isso tudo aos pés do Senhor, como eu me alimentei da palavra de Deus. E como isso fez com que toda aquela aflição, né, toda aquela angústia, toda aquela tristeza tenha saído, né? Deus tenha retirado, Deus tenha transformado, certamente transformou em fé, transformou em confiança, transformou em descanso nele, porque é isso que a palavra dele vai produzir, né? A palavra de Deus não vai produzir menos fé, não vai produzir mais angústia, ela nunca vai produzir sentimentos que são aqueles vindos da nossa natureza pecaminosa, né? Ainda, Neemias, capítulo 8, verso 10. Neemias 8, 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a força. Para que você não deve se entristecer? Porque quando você busca alegria em Deus, isso vai te dar força para você superar. Então não alimente sentimento de culpa dentro do seu coração, não deixe alimentar tristeza dentro do seu coração. Isso só vai piorar as coisas, não faça isso. E não é um bom testemunho, né? Porque como que a minha esperança está em Cristo, a minha esperança está no céu e eu estou lá, vivo triste, vivo murmurando, né? Vivo cabisbaixo. Não convém a um crente em Cristo Jesus viver dessa forma, né? Não é um bom testemunho. Bom, se é isso que eu devo fazer, né, para não piorar as coisas, então o que eu devo fazer? Você deve buscar ajuda. Porque lidar com um problema físico que traz conflito dentro do casamento, isso só não é fácil de lidar sozinho, é preciso buscar ajuda,
tá? E, logicamente existem situações, existem problemas físicos que isso une o casal mais ainda, tá? Existem enfermidades, esse problema de doença, comorbidades que unem mais o casal, mas existem também dificuldades físicas que um ou outro cônjuge tenha, que ao invés de unir traz conflito. E é desse tipo de problema físico que nós estamos falando, né? Talvez até desse tipo de coração, né? Justamente. Talvez não seja nem o não tipo é o do problema, problema, né? mas o tipo do coração, dos corações que estão envolvidos nesse problema. A disposição do coração, né? Em relação ao que pensa, a como lidar com o casamento e com isso, de acordo com a vontade de Deus, né? A disposição do coração em se submeter à direção de Deus para essa situação que muitas vezes é bastante complicada, delicada, né? Muito bem, então buscar ajuda. Aonde buscar ajuda? Primeiro lugar, você busca ajuda em amigos. Amigos que possam emprestar o ombro para você chorar, para você compartilhar. Amigos, pessoas próximas, de repente parentes, que sejam amigos mais chegados que um irmão, né? Como diz a palavra, que sejam pessoas mesmo de ombro mesmo, que que você vai poder chorar no ombro deles. Busque a ajuda dessas pessoas. Boa parte dos casais, quando tem problemas físicos que trazem conflitos, eles se escondem. Eles se escondem e não querem contar para ninguém a dificuldade. Isso é problemático. É preciso buscar ajuda. As pessoas se sentem constrangidas, né? Muita exposição, né? Se sentem muito expostas ao contar. Muito bem, Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Na angústia se faz o irmão, ou seja, é um amigo e agora a coisa na hora da angústia os laços se estreitaram mais ainda. É preciso buscar ajuda desse tipo de pessoa, tá? Eu sei que está cada vez mais raro a gente encontrar amigos verdadeiros, mas a gente encontra. Deus sempre tem pessoas que são ombros amigos para nós. Para todo mundo, para quem precisar, para quem desejar. Tem tanta gente boa, não é? Com quem você pode chorar, com quem você pode contar as suas mágoas, contar as suas dificuldades, e essa pessoa vai te ouvir. Talvez ela não sabe nem te aconselhar, mas só o fato dela emprestar o ombro para você chorar já vale a pena. Agora, precisa tomar cuidado e levar em consideração que talvez não, aquilo que você vai contar tem a ver com o seu relacionamento, né? Então, se tem a ver com o seu relacionamento, se você está magoada ou magoado com alguma coisa que o seu cônjuge fez, quando você for contar isso, desabafar com alguém, você está expondo a vida do outro, né? E aí precisa se ter muito cuidado com isso, porque não seria bíblico você contar e desabafar uma questão tão delicada de vocês para outra pessoa. Isso seria expor o outro, né? Mesmo que você seja a vítima, entre aspas, né? Porque é esse o sentimento daquele que está sofrendo e se sente, né? Tem o sentimento de autocomiseração, ele se sente a vítima. Então, quando ela conta ou ele conta, vai desabafar isso, já vai estar carregado de sentimentos que vão, querendo ou não, denegrir a imagem do outro que está me fazendo mal, que está me machucando, mesmo que não seja intencionalmente, mas eu me sinto machucada e quando eu me sinto machucada eu vou chegar chorando. Olha, tá doendo muito, olha, tá sangrando, olha, às vezes nem é tanto aquilo, mas é o que eu estou sentindo. E aí eu acabo expondo o outro cônjuge. E isso é bastante delicado e perigoso, né? Quando
mulheres me procuram, eu sempre pergunto: seu marido sabe que você está aqui? Você disse ao seu marido que você iria me contar isso? Ou não é melhor nós conversarmos juntos, né? Os dois casais, Marcos e eu e você e seu marido. É muito importante que o outro saiba que você tem alguém, porque talvez tem alguém para desabafar, porque talvez ele não queira. E aí você precisa respeitar. Ah, mas eu vou ficar guardando tudo isso? Não. Nós precisamos exercitar a prática de levar aos pés da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém, nem conselheiros bíblicos muito sérios, nem eles são ouvidos iguais ao de Jesus. O Espírito Santo é que traz o consolo, é o único que pode trazer consolo para esse momento de dor, é o único. Nós nos confundimos quando você, mas eu quero falar com alguém que eu posso tocar, que eu posso ver a reação. Isso é coisa nossa, isso é coisa da nossa natureza. A gente nem sabe do que a gente precisa. Quem sabe o que a gente precisa é o próprio Deus. Nós precisamos colocar isso diante dele. Então, exercite colocar diante dele, se o seu cônjuge não estiver de acordo com essa busca de amigos, né? Com compartilhar com outras pessoas, seja quem for. Por isso que a palavra diz amigos mais chegado que um irmão, porque não é qualquer amigo, tá? São amigos mesmo de confiança sua e também de confiança do seu cônjuge. Ainda Provérbios 15, 30. Provérbios capítulo 15, verso 30. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Isso. É um amigo que só com o olhar já traz aquela alegria para o seu coração, para a sua alma triste, para o seu sentimento de culpa. Só de você estar com ele, só de você poder compartilhar, isso já traz alegria para você. É importante ter alguém, não é? Deus colocou as pessoas no mundo para nós vivermos em comunhão com elas. Existem, lógico, amigos de confiança e nós podemos e devemos procurá-los. Ainda, buscar ajuda não só nos amigos de confiança, mas conselheiros também. É preciso buscar aconselhamento, porque pode ser que esse amigo não tenha o dom de Deus para aconselhar, não tenha esse ministério do aconselhamento dado pelo Senhor. Ele é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus para te aconselhar biblicamente. Ele pode prestar o ombro, mas da boca dele pode ser que não saiam palavras que sejam palavras de Deus para te aconselhar. E aí é preciso procurar então conselheiros e conselheiros que sejam bíblicos. Gente que vai usar a Escritura para poder te aconselhar. Não é qualquer conselheiro, tá? Não busque qualquer um só porque tem algum título, porque fez alguma faculdade. Não é porque... Tome cuidado com isso. Muito cuidado. A gente tem pegado casais que têm procurado profissionais que têm só piorado a vida deles no casamento. Então tome muito cuidado. Isso parece que está virando moda até nas pessoas que são cristãs, tá? De procurar profissionais que não são cristãos e às vezes até são cristãos, se dizem cristãos, mas não sabem usar a Bíblia, não sabem usar a palavra de Deus. E essa moda, né, que não é moda, é o fim mesmo. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas não iam se sentir à vontade, ia dar coceira no ouvido escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus, um conselho baseado na palavra de Deus, dá coceira no ouvido, incomoda, porque confronta.
Então eu procuro alguém que vai massagear meu ego. E alguém para massagear o meu ego é qualquer profissional que vai colocar o ser humano no centro, né? Que vai estar poupando a sua tristeza, te levando para um caminho que te afasta da cruz, um caminho que te dá alegria, que te dá prazer, que te dá felicidade, né? A Bíblia vai te levar para um caminho estreito, um caminho pedregoso, um caminho difícil de carregar, uma cruz pesada. Mas é o certo. É o certo. É o caminho verdadeiro. É o caminho estreito, é a porta estreita, né? Então, nós estamos vivendo esse fim e não nos surpreende que isso esteja acontecendo, apesar de nos entristecer, né? Outro dia eu estava num grupo de pastores de WhatsApp e um pastor perguntou no grupo, falou assim, olha, alguém conhece algum profissional ou alguém que saiba lidar com terapia de casais, né? Essa palavra já me assustou quando ele usou esse tipo de palavra, né, o pastor. Aí um outro pastor, respondendo a essa indagação dele, disse lá, falou, olha, tem o fulano de tal, que trabalha, eu conheço, ele tem um consultório, não sei o que, papapá, ele trabalha, ele usa a técnica tal para aconselhar com terapia de casais. Mas, e esse mesmo pastor disse assim, olha, mas eu se eu fosse você, eu não levaria lá. Eu conheço ele, mas eu não levaria, porque eu não confio muito nesse tipo de terapia. Aí um outro pastor, um terceiro pastor entrou na conversa e disse assim, pastor, até porque esses casais, quando vão lá, no final das contas, eles acabam vindo nos nossos gabinetes para a gente resolver o problema que ficou um pouco pior, por causa daquela terapia, daquele tipo de aconselhamento que foi dado. Então tome muito cuidado, está virando moda, às vezes, pastores mesmo, usarem outras técnicas para poder aconselhar que não sejam a palavra de Deus. E às vezes me assusta. Outro dia eu vi um pastor numa postagem falando sobre pensamento positivo. Você deveria pensar positivamente. Falei, meu irmão, isso não está na Bíblia. Não tem nada de pensamento positivo. Você falou sozinho, né? Falei sozinho, comigo mesmo, né? Era um negócio de Instagram que não tinha como responder, né? Bom, enfim, as pessoas estão se enveredando para isso, deixando a Escritura. Procure conselheiros bíblicos, gente que vai abrir a Bíblia e usar bem a Bíblia, tá? Porque não é todo mundo e nem é todo pastor também que sabe usar a Bíblia para poder aconselhar. Então tome muito cuidado. Seja como os crentes de Bereia, né? Atos capítulo 17, verso 11. Paulo ensinava e os crentes de Bereia iam lá na Escritura para ver se aquilo que Paulo estava ensinando era realmente verdade. E olha que não era qualquer um, era o apóstolo Paulo que estava ensinando. Mas eles iam lá conferir. Então seja um crente de Bereia. Cuidado com alguns conselhos. Vá com gente que vai usar a Escritura para poder te aconselhar. Cuidado também porque alguns usam a Escritura, mas completamente fora de contexto, né? Usam textos da Bíblia. Várias pessoas, mas olha que ele usa a Bíblia, olha os textos. Ele citou a Bíblia o tempo todo. Sim, mas fora do contexto. Né? Manipula a Bíblia de uma forma distorcida. Muito bem. Provérbios 15, 22, olha o que é que diz sobre esses conselheiros. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito.
Então a Bíblia está falando aqui de conselheiros, tá? Ela não fala de conselhos, ela fala de conselheiro, porque conselho todo mundo dá, certo? Até na televisão, nas novelas de televisão, você vai encontrar conselhos. São todos errados, todos fora da palavra de Deus, mas você vai encontrar conselhos. A Bíblia está falando na multidão de conselheiros, ou seja, gente que foi separada por Deus, que sabe manusear a palavra de Deus, que usa bem a Escritura para poder colocar você no caminho verdadeiro. E a última coisa que você deve fazer, a última ajuda que você deve buscar, logicamente, é a ajuda de Deus. A última que eu digo aqui na nossa relação, né? Logicamente, Deus deve ser o primeiro a ser buscado como ajuda. Mateus capítulo 11, verso 28, olha o que Jesus diz. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, 29 também? Só 28. Vinde a mim, Jesus está falando, venham a mim e eu vou dar alívio para vocês. É para Ele que a gente vai. Né? Como é que nós vamos a Jesus? Duas coisas, Bíblia e oração. Certo? Jejum, você pode jejuar, orar e jejuar. Ore, busque o Senhor Jesus através da sua palavra, vá até Jesus. O auxílio vem dele, o alívio para essa angústia vem dele. Ainda, Salmo 46, o verso de número 1. A Ângela estava lendo muito esse salmo ultimamente, né? Salmo 46, sim. Verso de número 1. É um salmo muito conhecido. Que Lutero gostava muito, né? É o salmo de Lutero, né? 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Dizem que daí desse salmo Lutero tirou o hino Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Deus é o nosso refúgio, Deus é o seu refúgio, Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Busque em Deus a ajuda. Ainda, Salmo 55, verso 22. Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tem algum problema físico trazendo conflito no seu casamento? Então, vá para perto do Senhor. Ele jamais vai permitir que seu casamento seja abalado por esse problema físico. Último verso, Salmo 34, 17 a 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mais claro que isso é impossível, né? O Senhor está perto. Claro e gostoso de ouvir, né? Perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva aqueles de espírito oprimido. Busque em Deus ajuda. Deus vai ajudar vocês a resolverem esses conflitos que venham por causa de problemas físicos dentro do casamento. Que Deus te abençoe, que vocês tenham um feriado, um final de semana, não só abençoado por Deus, mas com o coração disposto a obedecer, a se relacionar, né, em família, que sejam momentos de comunhão em família. Amém. Esses dias que virão. Tem um feriadão aí, mas nós vamos estar aqui segunda-feira, né? Segunda, terça, a gente vai estar fazendo a live aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe.